Em meio à correria da vida moderna, muitos buscam respostas em vozes humanas, mas esquecem que há um chamado mais profundo ecoando na eternidade. O sábado, segundo Ellen G. White, não é apenas um dia de descanso físico, mas uma porta aberta para o diálogo íntimo com o Criador. É nesse tempo separado que o coração se torna sensível, capaz de perceber sussurros celestiais que durante a semana ficam abafados pelo ruído das preocupações. Mas como identificar a voz de Deus em meio às próprias ansiedades? E de que maneira esse encontro pode transformar completamente o rumo da existência? Ellen G. White ensina que ao honrar o sábado com reverência, o ser humano se coloca em sintonia com o céu. A resposta para essas perguntas está em compreender que a comunhão verdadeira só acontece quando há entrega sincera e disposição para ouvir mais do que falar. No entendimento dela, a guarda do sábado é um convite divino para que as distrações cedam lugar ao silêncio da alma. Quando a mente repousa das lutas diárias e o corpo se afasta das pressões do trabalho, abre-se espaço para discernir a voz do Espírito Santo. Esse tempo consagrado não é um ritual vazio, mas um lembrete constante de que a ligação entre o homem e Deus precisa ser cultivada de forma contínua, começando pelo repouso sagrado. Cada nascer do sol no 7º dia traz consigo a promessa de renovação. Ellen G. White descreve esse momento como a chance de experimentar a presença divina de forma mais intensa, como se as cortinas do céu fossem levemente afastadas. Não é apenas sobre parar, mas sobre se aproximar, escutar e aprender a distinguir o timbre da voz que orienta, consola e transforma. Por isso, este vídeo é mais do que uma reflexão teórica. É um chamado para que você descubra o segredo de ouvir a voz do Eterno durante o sábado sagrado. Permita-se mergulhar nessa experiência espiritual única e perceba como as palavras inspiradas de Ellen G. White podem revelar chaves que transformarão sua vida para sempre. Ellen G. White ensina que o sábado não foi instituído apenas como recordação da criação, mas como instrumento divino para restaurar a comunhão perdida. Quando o 7º dia é separado do restante da semana, ele se torna um espaço protegido contra as pressões mundanas. Nesse ambiente sagrado, o coração encontra o silêncio necessário para perceber a presença de Deus, como se cada instante fosse um convite à escuta atenta. A autora adverte que a verdadeira experiência sabática não consiste em apenas suspender atividades, mas em criar condições internas para a voz divina ser reconhecida. Para ela, esse é o segredo do sábado. Desligar-se do comum para ligar-se ao eterno. É nesse contraste entre o barulho da rotina e o descanso da santidade que se revela a diferença entre simplesmente repousar e realmente ouvir o Criador. O sábado, segundo sua visão, é um memorial vivo da aliança entre Deus e seu povo. Guardar esse tempo com fidelidade não é um fardo, mas um sinal de identidade espiritual. Ellen G. White descreve que quando o ser humano dedica esse dia ao Senhor, recebe discernimento ampliado para entender sua voz. É como se a mente fosse afinada, permitindo captar nuances espirituais que nos outros dias passariam despercebidas. Ela afirma ainda que os céus se inclinam de maneira especial nesse tempo consagrado. O sábado é, portanto, o palco em que o diálogo com Deus se torna mais íntimo, mais real e mais transformador. Não se trata de mera teoria, é uma experiência concreta de proximidade que fortalece a fé e sustenta a caminhada diária. Por fim, o descanso sabático não é apenas uma pausa, mas uma preparação para a vida eterna. Cada 7º dia, vivido em santidade, antecipa o descanso final prometido por Deus. Ouvir sua voz nesse contexto não é apenas bênção momentânea, mas sinal de que o coração está sendo moldado para a eternidade.
A mensageira do Senhor descreveu o sábado como o momento em que o coração pode captar até mesmo o mais suave sussurro divino. Durante os 6 dias comuns, a mente se encontra sobrecarregada por compromissos e ansiedades, mas no 7º dia ocorre uma espécie de realinhamento espiritual. É nesse estado de serenidade que a voz de Deus encontra espaço para se manifestar. Segundo os escritos da autora, a voz do Criador raramente se impõe em gritos ou estrondos. Ela se revela em toques sutis, em pensamentos iluminados e em impressões silenciosas que orientam o caminho do justo. O sábado abre a porta para esse tipo de percepção, pois afasta a mente do mundano e aproxima o espírito da atmosfera celestial. A escritora inspirada enfatiza que a escuta espiritual exige preparo. Não basta esperar ouvir o divino, sem antes purificar intenções, afastar ressentimentos e cultivar gratidão. O sábado se torna o campo ideal para esse exercício. Cada oração sincera, cada cântico elevado e cada leitura sagrada funcionam como degraus que conduzem à sintonia perfeita com o céu. Esse processo de afinar os sentidos é comparado, por ela, a um músico que ajusta seu instrumento antes da apresentação. Um coração pesado pelas preocupações não conseguirá distinguir a voz divina. Porém, ao entrar no descanso sabático, a alma encontra harmonia e consegue ouvir aquilo que durante a semana passava despercebido. Assim, o sábado não é apenas descanso físico, mas treinamento para a eternidade. É no 7º dia que o ser humano aprende a discernir o chamado divino, tornando-se mais sensível às orientações que transformarão não só aquele dia, mas todo o restante da semana. Nos escritos da mensageira, o sábado é apresentado como remédio para as feridas invisíveis da alma. Enquanto muitos buscam alívio em distrações passageiras, a verdadeira cura se manifesta no encontro silencioso com o Criador. Esse tempo separado age como bálsamo, restaurando emoções, fortalecendo a fé e purificando pensamentos. A autora explica que a experiência sabática renova não apenas o corpo cansado, mas também a mente que se desgasta no tumulto diário. A cada 7º dia, a alma é convidada a abandonar a agitação mundana e mergulhar em uma atmosfera de paz. Nesse ambiente, a voz divina é percebida com maior nitidez, revelando consolo e direção. Ela adverte, porém, que sem dedicação consciente, o sábado pode se tornar apenas uma rotina vazia. O que diferencia o ritual da verdadeira adoração é a entrega genuína do coração. A escuta não acontece pela formalidade, mas pela sinceridade de quem se abre para ser transformado. O descanso sagrado, segundo suas orientações, é também um lembrete de identidade. Ele conecta a criatura ao Criador, lembrando que o ser humano não é fruto do acaso, mas obra das mãos divinas. Essa consciência reforça o valor da vida e fortalece a confiança nas promessas eternas. Por fim, o sábado é descrito como prenúncio de um futuro glorioso. Cada vez que se escuta a voz de Deus nesse dia especial, o crente experimenta uma pequena amostra do descanso eterno prometido. Assim, a prática semanal se torna ensaio para a eternidade, moldando o caráter e preparando o coração para a comunhão celestial definitiva. Esse dia separado é descrito como uma verdadeira escola, onde o discípulo aprende a reconhecer o tom suave do céu. Não se trata apenas de um intervalo semanal, mas de um treinamento contínuo para a percepção espiritual. Cada pôr do sol, que anuncia o início do sábado, é como o toque de um sino, chamando os filhos de Deus para uma aula prática de comunhão. A mensageira afirma que a escuta não depende de dons extraordinários, mas de sensibilidade cultivada. Ao afastar distrações e consagrar tempo à oração e à leitura sagrada, a mente se torna terreno fértil para a voz divina germinar. O sábado, portanto, não é um fardo, mas uma dádiva pedagógica que ensina a arte de ouvir.
Dentro dessa perspectiva, até os gestos mais simples ganham valor. O silêncio na natureza, o cântico entoado em família, o estudo da palavra, tudo se transforma em instrumentos usados por Deus para falar ao coração. O sábado, então, deixa de ser apenas teoria e passa a ser uma experiência viva de aprendizado. A escritora inspirada lembra que o inimigo procura roubar esse privilégio por meio de distrações sutis. É fácil transformar o dia santo em mera formalidade, sem permitir que a voz celestial seja de fato ouvida. Por isso, o sábado exige vigilância e intenção. Não basta parar, é necessário consagrar. Assim, o sétimo dia se torna o cenário onde se treina a audição espiritual. A cada semana, o cristão que se dedica a viver esse tempo com reverência vai refinando sua percepção, tornando-se capaz de distinguir, no meio do ruído do mundo, a voz inconfundível que guia para a vida eterna. O sétimo dia é apresentado como sinal de uma aliança contínua entre o céu e a terra. Não é apenas uma marca no calendário, mas um lembrete de que o Criador deseja manter diálogo constante com seus filhos. Cada sábado guardado com sinceridade é como um voto renovado de fidelidade, onde a criatura reafirma sua dependência e amor ao Pai Celestial. A mensageira explica que nesse tempo os pensamentos se elevam acima das preocupações comuns e encontram repouso em promessas eternas. A voz de Deus, antes abafada pelo peso das lutas diárias, ressoa clara e forte. Essa clareza não vem de fórmulas místicas, mas da entrega do coração que se dispõe a ouvir. O descanso santo também fortalece a identidade espiritual. Ao separar o sábado, o ser humano reconhece sua origem divina e sua vocação para a eternidade. Esse reconhecimento não é apenas intelectual, mas vivencial. Ao viver o dia em comunhão, a pessoa sente o toque real do Espírito em sua vida. Segundo os escritos inspirados, essa prática semanal molda o caráter de forma única. Ao longo do tempo, cada sábado vivido em reverência se soma como pedra fundamental na construção de um caráter semelhante ao de Cristo. É por isso que ouvir a voz de Deus nesse contexto não é evento isolado, mas processo de transformação constante. Por fim, o sábado funciona como antecipação do lar eterno. Cada vez que a voz divina é ouvida nesse dia, o coração experimenta uma prévia do descanso final prometido àqueles que permanecem fiéis. O sétimo dia, portanto, não apenas aponta para o passado da criação, mas projeta para o futuro da redenção. Ao longo dessa reflexão, vimos que o sábado não é apenas uma pausa semanal, mas um encontro divino cuidadosamente preparado para restaurar a alma. Nesse tempo separado, a vida encontra significado mais profundo e a voz do Criador se torna audível mesmo nos sussurros da consciência. Esse é o verdadeiro propósito do descanso santo: abrir os sentidos para perceber a presença que guia, consola e transforma. As palavras da mensageira deixam claro que não se trata de ritual vazio, mas de vivência carregada de propósito. O sétimo dia é o memorial da criação, mas também a chave que nos conduz à intimidade com o Eterno. Quando se honra esse tempo com devoção genuína, o coração se torna morada do Espírito e as promessas de Deus ganham vida concreta no cotidiano. Cada sábado vivido com reverência nos aproxima do caráter de Cristo. A prática constante de ouvir sua voz nesse contexto prepara o ser humano não apenas para enfrentar os desafios da semana, mas para experimentar o descanso eterno. Essa disciplina espiritual molda a identidade, fortalece a fé e dá clareza de propósito para quem deseja caminhar em direção ao céu. O convite que ecoa é simples e ao mesmo tempo profundo. Permita que o sábado seja mais do que um dia de pausa. Faça dele uma experiência viva, um espaço de aprendizado e uma oportunidade de reconhecer a voz de Deus.
Ao atender a esse chamado, você não apenas honra o Criador, mas experimenta uma transformação que reverbera por toda a vida. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com outros que também precisam desse despertar. Curta, comente e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam e fortalecem sua fé. Assim, juntos, podemos espalhar a luz do Sábado Sagrado e ajudar mais pessoas a descobrirem como ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio da alma.